Nos anos 1960, o governo americano tentou algo que muitos consideravam quase inevitável: derrubar o regime de Fidel Castro por meio de uma invasão direta. O episódio mais famoso foi a invasão da Baía dos Porcos, em abril de 1961. Uma força de cerca de 1.400 exilados cubanos, treinada e apoiada pela CIA, desembarcou no sul de Cuba com o objetivo de criar uma cabeça de ponte, provocar uma rebelião interna e marchar sobre Havana. O plano fracassou de forma humilhante em menos de 3 dias. A Força Aérea Cubana, embora pequena, afundou navios de apoio. As tropas de Castro e as milícias reagiram com rapidez e o apoio aéreo prometido pelos Estados Unidos nunca chegou em força suficiente. O resultado foi a captura ou morte de quase toda a brigada invasora, composta por exilados cubanos, um enorme constrangimento internacional para o presidente na época, John Kennedy, e o fortalecimento definitivo de Castro no poder. Desde então, ao longo de mais de 6 décadas, os Estados Unidos mantiveram uma política de pressão constante contra Cuba. Embargo econômico iniciado em 1960, operações secretas de sabotagem, planos de assassinato de líderes cubanos e tentativas de isolamento diplomático. O objetivo explícito, conforme memorando interno de 1960, pelo subsecretário Lester Mallory, era enfraquecer a vida econômica de Cuba para gerar fome, desespero e derrubada do governo. Apesar de todo esse esforço sustentado, o regime cubano sobreviveu. Nenhuma invasão em grande escala foi tentada novamente e nenhuma estratégia de desestabilização conseguiu provocar o colapso interno desejado. Agora, em maio de 2026, surgem sinais de que a pressão está entrando em uma fase mais agressiva. 2 dos maiores especialistas americanos em Cuba, William LeGrand e Peter Kornblum, argumentam que os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, estariam se aproximando de uma intervenção militar direta, possivelmente com o objetivo de mudança de regime. Há uma série de movimentos recentes que juntos pintam um quadro de escalada preocupante. Em 20 de maio, por exemplo, o ex-presidente cubano e também ex-ministro da Defesa Raul Castro foi indiciado nos Estados Unidos por sua suposta participação no abate de 2 aeronaves civis da organização Irmãos ao Resgate em 1996. O indiciamento foi apresentado como uma dádiva para os setores mais duros da comunidade cubano-americana na Flórida. Pouco depois, o diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou diretamente para a capital Havana e entregou um ultimato claro às autoridades de inteligência cubanas. O tempo está se esgotando para que Cuba atenda às demandas americanas ou sofra as consequências. Marco Rubio, por sua vez, tem repetido publicamente que Cuba precisa mudar sua forma de governo e sua liderança, algo que Havana considera uma linha vermelha inaceitável. No plano militar, o porta-aviões USS Nimitz chegou ao Caribe exatamente no dia 20 de maio, data da independência cubana. O Comando Sul-Americano até publicou um vídeo com a legenda "letal, preciso e pronto", finalizado com uma fotografia aérea de Cuba. Houve também relatos de aumento de voos de inteligência americanos ao largo da ilha. Uma informação vazada para o site americano Axios mencionou que Cuba teria adquirido cerca de 300 drones militares, supostamente capazes de ameaçar a base de Guantánamo, navios americanos e até Key West, na Flórida. O próprio Donald Trump comentou em 21 de maio sobre os movimentos atuais contra Cuba, abre aspas, "Parece que serei eu quem vai fazer isso", fecha aspas. O paralelo mais direto traçado pelos analistas é com a operação americana que, em janeiro, resultou na captura do ditador Nicolás Maduro por forças especiais. O indiciamento atual de Raul Castro, mesmo ele já aposentado e com 95 anos, é visto como um sinal de que uma ação semelhante ou mais ampla poderia estar sendo preparada.
Rubio ofereceu ainda 100 milhões de dólares em ajuda humanitária via Igreja Católica, ao mesmo tempo em que culpava exclusivamente os líderes cubanos pela crise atual econômica de toda a ilha. Cuba, por sua vez, nega qualquer intenção agressiva. O vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, afirmou que, como qualquer país, Cuba tem o direito de se defender contra a agressão externa, e que isso é protegido pelo direito internacional e pela Carta da ONU. O embaixador cubano nos Estados Unidos relatou que, apesar de 3 reuniões presenciais, as conversas diplomáticas não avançaram. Havana insiste que está disposta a negociar tudo, desde que em bases de reciprocidade e igualdade. Donald Trump adotou como estratégia de campanha e agora de governo uma política contra a China e a proteção de suas fronteiras. Antes de Donald Trump, a América Latina encontrava-se sob forte influência chinesa, apesar da distância superior a 9.000 quilômetros, principalmente por meio do apoio a regimes contestados, envolvidos em graves violações de direitos humanos e complacentes com o narcoterrorismo. O verdadeiro objetivo de Donald Trump parecia ser estrangular economicamente Cuba, cortando remessas de petróleo da Venezuela, impondo sanções secundárias e tarifas para gerar desespero interno e eventualmente uma rebelião ou rendição, como tentou com o Irã e a Venezuela. Diante desse cenário, surge a pergunta central: os Estados Unidos conseguiriam invadir ou intervir militarmente em Cuba com sucesso? No ponto de vista puramente militar convencional, os Estados Unidos possuem uma superioridade esmagadora. As Forças Armadas Revolucionárias de Cuba encolheram significativamente nas últimas décadas. De acordo com análise recente do Wall Street Journal, o efetivo cubano está entre 40 mil e 45 mil soldados, com aeronaves em grande parte não operacionais por falta de peças e manutenção, e embarcações navais majoritariamente não funcionais. A ilha já não dispõe da força militar robusta que tinha no auge da Guerra Fria. Mesmo assim, Cuba mantém capacidades de resistência que não podem ser ignoradas. Suas defesas antiaéreas incluem sistemas de mísseis Terra S-125 Pechora, que em 2025 passaram por uma modernização com apoio técnico da Bielorrússia. Parte desses sistemas foi adaptada para plataformas móveis sobre chassis de tanques T-55, aumentando a sobrevivência e a flexibilidade. Há também radares, mísseis portáteis do tipo Manpads e, segundo vazamentos americanos, uma força crescente de drones militares. Esses sistemas, mesmo limitados, podem infligir perdas contra aviões americanos que voarem baixo ou se aproximarem demais, forçando os Estados Unidos a ataques de maior altitude de longas distâncias, principalmente com mísseis Tomahawk, encarecendo e complicando qualquer operação aérea. Nas defesas costeiras, embora a marinha cubana seja obsoleta e reduzida, o país mantém uma doutrina de defesa territorial que inclui artilharia costeira, posições fortificadas e a capacidade de usar drones e outros meios assimétricos para ameaçar embarcações que se aproximem da costa. Qualquer tentativa de desembarque ou bloqueio próximo enfrentaria riscos adicionais. Uma operação limitada, como uma infiltração por forças especiais para capturar líderes, poderia até ter sucesso tático, mas seria bem arriscada e menos eficaz do que a operação na Venezuela, dada a estrutura de poder cubana e a idade avançada de Raul Castro, que já não exerce o comando diário, mas pressionaria o presidente Miguel Díaz a adotar novos rumos de sua política com a abertura do diálogo. Historicamente, os Estados Unidos nunca conseguiram impor uma mudança de regime duradoura e estável em Cuba, por meio da força, mas a captura de um ícone castrista refletiria mudança de postura imediata no Palácio da Revolução em Havana. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos exclusivos para vocês. Não temos patrocinadores, somos totalmente independentes. Por isso, sempre peço seu apoio,
Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.